A espera finalmente terminou e depois de semanas, muitas delas desde dezembro, sem a Fórmula 1, quando acabaram os testes de pós-temporada, na sequência do Grande Prêmio de Abu Dhabi, hoje tivemos carro na pista para valer em sessões oficiais. 10 equipes, 20 pilotos, todo mundo andou 4 horas de manhã, 4 horas na parte da tarde, 1 hora de intervalo e aconteceu muita coisa, faltou energia, bandeira vermelha, choveu no deserto. Bortoleto, Brasil de volta à pista, Hamilton na Ferrari, Verstappen andando. E os estreantes, além do brasileiro, Oliver Bearman, Isaac Hadjar, Kimi Antonelli. Muitas novidades, então senta aí pra gente falar de tudo o que aconteceu neste primeiro dia de atividades lá em Sakhir, no Bahrein. No deserto de Saara, o sol estava quente, queimou a nossa cara. Logo cedo, 4 horas da manhã aqui no Brasil, 10 da matina lá no Bahrein, sinal verde, pista aberta, começou. Kimi Antonelli pela Mercedes, com 18 anos e agora já um jovem habilitado, foi o primeiro a sair, seguido do mais experiente, Fernando Alonso, com a Aston Martin. A sessão aconteceu sem grandes intercorrências, sem grandes incidentes, exceto, evidentemente, por uma saída de pista ou outra, todo mundo buscando o limite de carros novos, entendendo o que eles fazem ou não. Lawson foi um que foi lá fora entre as curvas 2 e 3, mas escapou de atolar o carro. E foi ele quem liderou a sessão nas primeiras 2 horas, mas foi desbancado pela Mercedes de Antonelli, que marcou 1:31.438, calçando pneus médios. Para efeito de comparação, um ano atrás a pole de Max Verstappen lá no Bahrein foi 1:29.179. Atrás de Antonelli, então, ficou Lawson com o RB21, 0.132 atrás. Eu vou falando os tempos, mas sempre deixo aqui a ressalva da nenhuma significância deles a essa altura, com o Alexander Albon de Williams fechando o top 3 na parte da manhã. Parte da manhã lá, parte da madrugada aqui pra gente. Hamilton foi o quinto e sua estreia também não foi a salvo de uma esparramada ou outra. Ele saiu na curva 11 e depois também na curva 4 e marcou a quinta posição com 1:31.834, 7 milésimos mais rápido que a Alpine do também estreante Jack Durham. Quer dizer, estreante não, porque ele disputou o Grande Prêmio de Abu Dhabi do ano passado, mas você me entendeu. Ainda na casa de 31.8 ficou o nada estreante Fernando Alonso com o AMR 25, muito diferente do carro do ano passado. Destaque também para Oscar Piastri numa manhã relativamente discreta para o carro que é campeão de construtores, com um 8º tempo, seguido de Nico Hülkenberg de Sauber, o 9º. Fechando a tabela com os 10 da manhã, Oliver Bearman, também novato, já com alguma experiência, mas ainda assim novato, 4.1 atrás de Antonelli, a Haas seguindo uma programação inteiramente dela. Eles andaram basicamente o dia inteiro com um tanque cheio, Bearman deu 72 voltas. E aí eu coloco aqui nome do piloto, equipe, tempo e contagem de volta para você ter uma ideia. Antonelli com 78, Lawson com 58, Albon em terceiro, fez 63, Tsunoda foi o quarto com 77, Hamilton o quinto com 70, depois Jack Durham com 68, Fernando Alonso com 46, Oscar Piastri com 65, Nico Hülkenberg com 55 e Bearman com 72. A sessão acabou às 8 horas da manhã aqui do Brasil e às 9 começaria a segunda parte, com 1 hora aí de intervalo. A segunda parte teve troca de turno em todas as equipes, ninguém emendou hoje. Amanhã teremos isso. Piastri cedeu o carro para Norris, Hamilton para Leclerc, Hülkenberg para Bortoleto e assim vai. E coube a Lando liderar a tabela de tempos numa sessão que teve 1 hora a mais nominal de duração em razão de uma queda de energia que interrompeu os trabalhos. Sem energia e como tudo vai até de noite por lá, inclusive a corrida acontece de noite, o circuito ficou sem iluminação, a cronometragem saiu do ar e algumas equipes ficaram sem nenhuma luz. Eram 3 da tarde, 15 horas, horário local, 9 da manhã em Brasília, quando a luz verde foi acionada. Isaac Hadjar da Racing Bulls, companheiro de Tsunoda e também ele um estreante,
foi o primeiro a sair. E aí vimos Verstappen, Leclerc, Russell, todo mundo indo para a pista, começando sua extensa programação até que então, bandeira vermelha. Quando a sessão foi retomada, o sol já tinha baixado, faltavam 50 minutos para o que seria o final, e então, em comum acordo com as equipes, a FIA estendeu o programa, já que não ajuda ninguém a perder esse tempo de pista, prorrogando então o final da 1h da tarde de Brasília para as 2h. Foi nessa hora, durante o período ainda de bandeira vermelha, que a gente viu gotas de chuva na lente das câmeras. Com cada equipe, evidentemente, fazendo uma programação diferente, Norris ficou com o primeiro tempo 1:30.430, 0.157 mais rápido que Russell com a Mercedes. E você vai observar um padrão aqui. Todo mundo que andou na segunda metade foi mais rápido que o pessoal da manhã, porque a pista estava mais emborrachada e as condições mais próximas, asfalto mais frio, com o que a gente vai ver no Grande Prêmio. Inclusive, o Russell, numa entrevista, comentou: a gente está satisfeito, gostamos do desempenho do carro, mas vale ressaltar que a temperatura no dia do teste, hoje, é 20 graus mais baixa do que o que a gente tem visto nas corridas aqui no Bahrein. E ele está especialmente preocupado com isso porque o carro da Mercedes funcionou ao longo de 2024 inteiro bem em pistas que fez frio e mal em corridas que fez calor. Portanto, não dá para dizer que a Mercedes andará bem por lá, liderando a primeira sessão com Antonelli e indo bem na segunda com Russell. Verstappen foi o terceiro, com Leclerc em quarto, Carlos Sainz de Williams o quinto. Quase falei Carlos Sainz de Ferrari. Gasly foi o sexto, sétimo ainda ficou Antonelli com o tempo da manhã, seguido de Lawson. Depois Albon e Tsunoda, esses também com os tempos da primeira parte. Hadjar foi o 11º, Bortoleto, que andou na segunda parte, foi o 12º, completando um bom número de voltas. Com Hamilton, Durham e Alonso, 13º, 4º e 5º também com as marcas da primeira metade. Lance Stroll foi o 16º, ele o piloto dos 20 que menos andou, 41 voltas. Inclusive, já vou falar disso, a Aston Martin, a que teve o pior dia hoje. Pode não ser nada, mas já pode ser um indicativo de alguma coisa, porque a programação, certamente, eles não conseguiram cumprir. Oscar Piastri foi o 17º, Nico Hülkenberg o 18º. Ó, o brasileiro dando pau no alemão. Não, esse tipo de coisa você não vai ouvir daqui, porque os tempos não servem de nada, nem quando dizem coisas que a gente gostaria de ouvir. E fechando a tabela, as Haas de Ocon e Oliver Bearman. Na segunda parte, a Haas com a mesma história, programação inteira com tanque cheio, não parece ter buscado desempenho em nenhuma saída. A tabela de voltas completadas, que eu sempre digo para vocês, começa a dar um cheiro do que está acontecendo, inclusive coloca a Haas a última nas duas sessões em termos de desempenho, como a que mais andou, 160 voltas. Depois Racing Bulls com 154, Mercedes com 148, Ferrari com 141, Alpine com 140, Red Bull 132, Williams 131, McLaren 118, Sauber 114 e aí sim, algo que chama mais a atenção, a Aston Martin bem abaixo de 100, cumprindo 87. 87 é quase a distância de 2 grandes prêmios, mas em comparação com a Haas, que foi a que mais andou, e deu 160, que é mais do que a distância de 3, já fica aí um ponto de interrogação sobre a equipe de Papai Stroll e Fernandinho, sendo essa uma das primeiras conclusões que a gente pode tirar deste primeiro dia. Sempre com muita cautela, sempre sem precipitação, querendo tirar conclusões do nada, porque você conhece meu mantra, em pré-temporada ninguém sabe de absolutamente nada. Nem eles, que estão tentando entender seus próprios carros e os carros da concorrência. Mas algumas coisas a gente já pode dizer. Com exceção da Aston Martin, todo mundo parece muito bem conseguindo fazer com que os carros funcionem na hora que quer. Ninguém cometeu nenhum erro grosseiro, ninguém deu uma ultra saída de pista, ninguém bateu. E eu arriscaria dizer que neste momento nós temos uma Red Bull bem discreta, talvez querendo inclusive andar meio sumida, com um carro que tem intrigado a imprensa internacional por ser muito parecido com o carro que terminou ano passado, o RB20. E aí tá todo mundo pensando, ou eles confiavam demais no conceito e só deram uns retoques que a gente ainda não está percebendo, ou algumas coisas a gente já está percebendo, como uma asa dianteira flexionando, algo que vai ser mais fiscalizado a partir do Grande Prêmio da Espanha, ou eles estão escondendo o jogo de verde e amarelo, a gente pode ver novidades no dia 2 e no dia 3, ou sei lá,
só na Austrália. Porque ninguém tá entendendo qual é da Red Bull trazendo um carro virtualmente idêntico. Se eu tivesse que fazer uma ordem de forças já, eu colocaria a McLaren na frente, o carro parece fazer o que os pilotos querem na hora que querem. Depois Ferrari e Mercedes bem próximas e a Red Bull ali numa zona que a gente não sabe exatamente qual é. A Aston Martin seria a quinta força, a gente sabe, mas andaram tão mal. Quase metade das voltas da Haas, por exemplo, no final do ano passado, você sabe, estavam andando menos do que eles, que eu, se fosse Alonso, Stroll e Papai Stroll, colocaria as barbas de molho. Mas, é claro, temos mais 2 dias de testes e não custa nada que eles liderem o número de voltas amanhã. Vamos ver. Mas acho que esses são os destaques. McLaren muito bem, Ferrari e Mercedes ali aparentemente na boa também. A Aston Martin lá atrás, muito mal. E o Bortoleto que fez um tempo melhor do que o Hülkenberg e ficou na frente do Hamilton, blá blá blá, com muito orgulho, com muito amor. Não significa nada. O bom é que ele não fez nada de absurdo de errado. Não bateu, não travou, não saiu da pista, não nada. Que é o que se espera de um piloto novato, afinal de contas é a primeira dele pra valer no meio da turminha. Hülkenberg deu 55, então o Bortoleto até andou um pouquinho mais do que o companheiro. Tá tudo certo, amanhã ele assume o carro na segunda metade do dia de novo e no último dia inverte. Hulk vem pro carro, no final, Bortoleto será o primeiro a andar. Beleza? Então, quando você espera amanhã e os carros andando, temos vídeo de ontem no ar comentando sobre coisas que vale a pena você se atentar, um manual básico para assistir a Fórmula 1 que atende também a quem assiste desde sempre. Procurei lá dizer coisas que talvez nunca tenham te explicado. A galera tá adorando, elogiando bastante nos comentários, muita gente dizendo, assisto desde não sei quando, e algumas coisas aqui eu não sabia. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 com este nome pertence à FIA, como por exemplo a Copa do Mundo FIFA de futebol. E a FIA concede à FOM, a Formula One Management, o direito de organizar este torneio. A FIA é a Federação Internacional de Automobilismo, um órgão regulador, como a FIFA é para o futebol. Ela é responsável por arbitrar o esporte, a direção de prova, os comissários. É ela quem homologa o circuito, aplica punições e diz se um carro ou um piloto e suas atitudes estão ou não em conformidade. A FIA define as regras. A FIA não tem nenhuma ingerência sobre temas comerciais da Fórmula 1. Quem cuida disso é outro ente, a FOM, uma empresa criada lá atrás por Bernie Ecclestone, o cara que estruturou a coisa toda do ponto de vista de negócio, que na sigla é FOM, Formula One Management, a empresa que administra a categoria. Então é a FOM que acerta acordos de patrocínio, negocia direitos de TV, cobra taxas para correr em todos os países dos promotores de grandes prêmios e divide o dinheiro arrecadado, depois de tirar sua parte, entre as equipes. As equipes são 10, em 2026 serão 11. Elas recebem para correr, recebem uma grana para correr da FOM, que reparte o bolo depois de tirar sua parte de direitos de transmissão, a promoters fee, a taxa que eles cobram para correr, a venda de Hospitality Center e dos patrocinadores globais, além de assinaturas da F1 TV e o que mais eles conseguirem monetizar. Vale a pena você dar uma olhada. E especialmente, tá chegando na Fórmula 1 ou no canal agora, recomendo que você assista, link na descrição. Amanhã tem vídeo aqui no final do dia comentando da quinta-feira de testes e na sexta, mesma coisa, estaremos de volta. Então, deixa o like, é de graça, você sabe, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós e deixa com a gente a sua hypada, puxando a caixa de comentários pro lado. Você nos ajuda muito dizendo pro algoritmo, ô algoritmo, gosto desse canal aí, hein? Gosto do trabalho que eles fazem. Será uma grande temporada na Fórmula 1, será uma grande temporada aqui também, produzindo 800 vídeos por ano para vocês. Se quiser ficar por dentro de tudo que rola também nas nossas redes sociais, estão passando aqui os arrobas, os links estão na descrição, Instagram, Twitter, Threads e TikTok. E temos ainda, para te notificar de tudo que sai por aqui, canais de Telegram, WhatsApp e também no Instagram, dando um push no seu telefone assim que eu publico qualquer coisa. E você não perde mais nada, ok? Então é isso, a gente se vê amanhã. Valeu e aquele abraço.